A queda do novo ministro do INSS tem tudo para levar o Lula junto, o Lula vai levar o PT e o PT vai levar toda a esquerda brasileira. Os personagens da esquerda brasileira não conseguem manter as suas narrativas. Acabou de sair um escândalo do Janones. Esses dias saiu uma entrevista com a Erika Hilton falando que o protesto quer mudar o Brasil sobre a escala 6x1, faltou gente porque estavam no show da Lady Gaga. E dessa forma só vai se deteriorando a esquerda. E agora vem a martelada final, ou melhor, as duas marteladas finais. Vem a queda do novo ministro, que vai sair, você vai perceber o porquê que eu tô falando com tanta convicção. E a segunda é o governo Trump vindo sancionar o Alexandre de Moraes e o STF. Eu vou falar quem que está chegando aqui, mais detalhado, e te explicar também o impacto disso. E, infelizmente, essas quedas vão levar o Brasil, ou melhor, o resultado de tudo que foi feito vai levar o Brasil para o fundo do poço econômico, antes da prosperidade. E esse é o maior perigo da direita neste exato momento e você vai entender o porquê. Dito isso, se você quer ficar sempre informado com notícias relevantes, eu te sugiro se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. E lembre de compartilhar, porque pessoas informadas não votam no PT. E se as pessoas não votarem no PT, a gente se livra dessa desgraça para o país e salva o Brasil. Então sempre compartilhem vídeos como esse. Essa é a melhor forma de você ajudar o Brasil. Dito isso, vamos começar aqui pela viagem dos Janones a Cuba. E por que isso é relevante, tá bom? Basicamente, em Cuba, Janones dá piti por conta em barra. Basicamente, ele não quis muito pagar, vamos dizer assim, ele não ficou muito feliz, eu vou explicar o que aconteceu. De acordo com o cardápio do restaurante, o prato custa 30 mil pesos cubanos. Na cotação oficial, esse valor passaria de 7 mil reais. Já na cotação paralela, a refeição custaria em torno de 120 dólares, o que equivale a 650 reais. Basicamente, ele foi para um país que as pessoas estão passando fome, em vez de ele viver a experiência completa e passar fome junto, ele resolveu comer e dessa forma ele teve que pagar. E quando ele foi pagar, ele não ficou feliz, porque ele teve que pagar 140 mil lá de multa por causa das rachadinhas e não deve estar muito bem financeiramente, né? Irritado com a situação, Janones começa a gritar xingamentos como merda de país, porcaria de cidade. O deputado, que estava acompanhado de uma moça, deixou o local e voltou minutos depois com o dinheiro para pagar a conta. Ou seja, ele nem tinha dinheiro para pagar a conta. É uma piada, né, amigo? É uma piada. Vamos continuar, aqui tá engraçado. Janones está em Cuba para participar das atividades do Dia Internacional do Trabalhador, em 1º de maio. Nas redes sociais, o parlamentar foi só elogios ao país. País onde o impossível se fez possível, disse ele com um dos vídeos. É uma piada, né? É uma piada. O cara sai do Brasil, paga caro pra caramba uma comida que não deve ser boa, porque lá realmente tem escassez de alimento, porque ninguém quer trabalhar, todo mundo quer viver de subsídio, e basicamente quem trabalha tem que bancar todo mundo, logo acontece essa vergonha. Isso aqui é porque ele quer que a esquerda venha pro país, quer que o comunismo prevaleça, logo ele vai passar fome. Complicadíssimo. Isso tudo, por que eu comecei com essa notícia? Porque isso aqui bate. Não bate forte, mas bate nos pilares do governo Lula. Talvez o Janones não consiga se reeleger. Por quê, Floriano? Temos a rachadinha, temos esse piti e tem vários e vários escândalos que nem a esquerda gosta. O cara que vai pra Cuba e reclama, ele vai apanhar da esquerda. Porque quem que é o esquerdista que acredita nisso? É o cara pobre que não pode ir pra Cuba. Teve um vídeo agora da Bela Gil, dela falando como que era lindo. Ela falou, não, mas a situação tá muito triste, todo mundo passando fome. Ela fala que é linda e a galera passa fome. Ou seja, ela deve ser sadomasoquista ou alguma coisa do tipo, porque ela gosta de ver o pessoal passando fome. Se ela vai lá, vê o pessoal passando fome e fala que é lindo, é uma coisa complicada. Mas dito isso, agora vamos para Brasília, que o circo está pegando fogo. Todos estão contra a anistia, ou melhor, todos os cabeças, porque a massa está a favor. Batalha da anistia, Alcolumbre abraça plano alternativo e eleva a tensão com bolsonaristas. E eles não estão entendendo. A força disso vai ser gigante. O dia 7/5 vai ser gigante em Brasília. E é legal a gente lembrar que dia 7/5, quando vai ocorrer o grande protesto em Brasília, vai ser o mesmo tempo que o membro do governo Trump vai estar aqui no Brasil. Então esse grande protesto pode também apertar a decisão mais favorável para a democracia brasileira. Dito isso, mais um pilar
do governo PT vai para o chão, do governo Lula vai para o chão. Como assim, Floriano? Federação União Brasil Progressista, com presença do Valdemar, acendeu alerta no PT. Para quem não sabe, Valdemar é o presidente do PL. Com grande base política em estados e municípios, alinhamento entre a Federação União Progressista e PL preocupa o PT. A presença de Valdemar Costa Neto no evento da Federação União Progressista acendeu alerta no PT em relação a 2026, com participação de destaque em cima do palco ao lado dos líderes da federação. A presença do presidente do PL passou a mensagem de que o partido, União Brasil e o PP, andarão juntos para 2026. Ou seja, caros amigos, tudo indica que o governo Lula cada vez mais solitário e 26 vai ser o último prego no caixão. E temos que lembrar que a confiança e a coragem da oposição contra um dos pilares também, que é o STF, cada vez aumenta mais. Presta atenção nesse vídeo aqui do Diógenes, quando ele foi receber a intimação do Dino sobre a manifestação em 48 horas. Presta atenção. Tudo bem? Prazer. Pode sentar, ficar à vontade. Compromisso assumido aí já estou sabendo. Lógico que não. A gente sabe, assim, faço questão de deixar registrado de que me estranha a decisão, estou no exercício do meu mandato, posso falar o que quero, tenho garantias constitucionais do artigo 53, os tempos são muito estranhos que um servidor público, né, como é o seu caso, tem até receio de expor imagem, com toda a razão que entendo, constrangedora, assim, vamos preservar a imagem conforme o acerto, mas esses tempos, para a nossa democracia, são muito estranhos, porque quem manda e o motivo para essa notificação não tem nenhuma fundamentação constitucional. Mas vou respeitar, vou receber. Onde é que eu assino aqui? Ou seja, o servidor público que tem obrigação e tem na Constituição, no direito, você pode filmar qualquer servidor público no exercício da sua função. Ou seja, esse acordo foi porque o Diógenes foi cordial demais, porque ele poderia filmar esse servidor público, mas ele aceitou. Por que eu mostrei isso? Porque isso é um deputado indo contra, ou seja, se opondo claramente, ele vai assinar a notificação e tudo mais, mas ele se opôs, ele está divulgando a sua insatisfação e isso conscientiza mais pessoas. Isso depois do vídeo do Bolsonaro, que o vídeo do Bolsonaro foi muito inteligente de mostrar daquele jeito. E agora tem um fato que caso você tenha um mercadinho, se você tem alguma empresa, se você tem algum comércio, fica aqui a sugestão de como você reduzir o roubo. Olha só que interessante. A Havan, se você não sabe, eles postam os vídeos das pessoas roubando dentro das suas lojas. Amostradinhos, varejistas reduzem até 50% dos furtos após expor criminosos nas redes sociais. Imagina, as pessoas que estão roubando lá só são pessoas de mau caráter, não são pessoas que estão passando fome, mas aquele malandro que quer ganhar em cima do outro sem trabalhar. E aí quando você expõe isso nas redes sociais, esses malandros passam vergonha e outros malandros não se arriscam. A Havan, por exemplo, reduziu mais de 50% dos seus roubos depois de publicar esses vídeos, além de tá monetizando aí dentro das redes sociais, porque esses vídeos pegam muita visualização. Ou seja, fica a minha sugestão para você que tem algum comércio. Dito isso, agora eu vou te mostrar como que vai acabar o governo do Lula e para onde a gente vai economicamente. A gente vai para um buraco muito fundo e essa é a minha preocupação em relação à direita. Por quê? Será que a população vai entender que isso é resultado do governo anterior ou vai culpar o governo da direita? Porque se culpar o próximo governo, que eu acredito que vai ser da direita, vai ser uma bosta, porque vai eleger o cara da direita, ele vai fazer as coisas boas e aí vai vir um petista, vai vir um esquerdista, vai pegar, vai colher o que ele plantou e assim para frente é só para trás. Mas presta atenção que esse economista aqui, que eu acho ele muito bom, falou, que eu acho que você vai conseguir entender bem aonde o Brasil está e para onde o Brasil vai. Não vai ter dinheiro para emenda, não vai ter dinheiro para todos os benefícios, não vai ter dinheiro para crédito subsidiado. Eu imagino o mundo como eu imaginava em 2013. Olha, tem uma crise que vai chegar e aí vão ter que acertar a casa, porque não vai ter dinheiro para pagar os penduricários do judiciário, né? Então, o dinheiro vai acabar. Ou isso, ou vai ter uma inflação com recessão, né? E vai forçar o país a fazer ajustes como ocorreu no fim dos anos 80. Essa é a minha grande preocupação. Como que o povo vai interpretar a crise que a gente vai entrar?
Possivelmente a gente vai entrar nessa crise em 2026 ainda, e aí vai ficar claro para as pessoas que é culpa do Lula. Mas pode ocorrer de acontecer só em 27, e aí a culpa vai cair para o novo governo, deteriorando mais uma vez a visão da direita e fazendo a esquerda voltar para o poder, o que é péssimo. Mas em compensação, neste atual momento, o Lula vai para um buraco muito fundo. O Musk acaba de se pronunciar dizendo: inegibilidade do Bolsonaro é tirania. Será que a gente vai ter mais uma sequência de twitters incríveis do Musk, acusando, indo pra cima do Xandão? Se ocorrer a possível sanção, eu acredito que é muito provável que isso aconteça, e vai ser muito legal como o Xandão vai responder ao braço direito do presidente americano. Dito isso, agora vamos entender quem é o chefe das sanções dos Estados Unidos que investiga Moraes. O chefe da área de sanções dos Estados Unidos, David Glumb, desembarcará dia 5/5. Como chefe do escritório de coordenação de sanções, Glumb lidera a estratégia e a política de sanções do Departamento do Estado, espécie Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos. O militar é o principal representante do governo Trump no meio diplomático, quando o assunto é sanção internacional. David Glumb é o membro de carreira do Serviço Exterior Sênior, como mostrou a coluna. Glumb tem investigado medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes com finalidade de definir se os Estados Unidos aplicarão punições ao magistrado brasileiro. Ele atuou como diretor de questões envolvendo a Rússia, Ásia Central, no Conselho de Segurança Nacional. Seus cargos diplomáticos no exterior incluem Afeganistão, Cazaquistão, Filipinas, Polônia e Rússia. Ou seja, o homem realmente tem muita moral no governo, e se ele decidir que vai ter sanção, e eu acredito que ele vai decidir por isso, porque ele vai se encontrar com Flávio Bolsonaro, depois com Bolsonaro, ou seja, vamos entender? Ele já tá vindo com um caminho meio que traçado, que eu acho excelente, porque também não precisa ser um grande constituinte para olhar as ações que estão acontecendo no Brasil e entender que é contra a democracia. Você não precisa ser um gênio para entender que se o juiz é réu, se o réu é vítima, se a vítima, se todo mundo ali é a mesma pessoa, não vai ter um julgamento justo. Se o juiz e o réu são a mesma pessoa, obviamente que o juiz vai tender para o réu. É óbvio. Não precisa ser um gênio da Constituição, não precisa ser um grande advogado, só precisa entender um pouco de como funciona a democracia. Logo, tudo indica que esse homem vai dar a martelada final no governo Lula. Dito isso, vamos agora para a queda do ministro, melhor, do novo ministro do Lula. E esse vídeo aqui apresenta claramente o porquê que vai acontecer essa queda e porquê que a crise do INSS vai acarretar com uma derrota esmagadora do Lula em 2026. Mas não é esmagadora de 50-50, 55-45. Tô falando de 60-70% dos votos para um lado. Principalmente se a gente for para uma galera que não tenha muita rejeição. Mas preste atenção nisso aqui, que ele explica de forma clara, perfeita. Não pode deixar de agir quando recebe alertas de roubalheira. E é isso que aconteceu. A Polícia Federal alertou que tinha roubalheira, a Controladoria Geral da União alertou que tinha roubalheira, o Tribunal de Contas da União alertou que tinha roubalheira, o cliente do INSS, que são os aposentados, mais de 7 mil, ligaram dizendo que tinha roubalheira, e a imprensa cumpriu seu papel dizendo que tinha roubalheira. 5. Então, assim, uma auditoria do INSS também confirmou, a conselheira, né? A conselheira falou de roubalheira. Então, diante de 6 alertas institucionais e nada foi feito com eficiência, então o único caminho correto é rua. Rua. Olha só, há crises que você leva para dentro da sua casa e há crises que ficam da porta para fora. Presta atenção nessa parte. Mensalão e Petrolão foram crises que ficavam da porta para fora. Porque você imagina um contrato aditivo numa refinaria que vai surgir e que não surgiu, a obra ficou parada, como é que você leva aquilo para a mesa de jantar? Você não leva. Você fica revoltado e diz, pô, que absurdo, estão roubando dinheiro, essa roubalheira, esse país não tem jeito. Mensalão, a compra de deputados. Como é que você leva a compra de deputados para dentro da sua casa, para a mesa de jantar? Você reclama, pô, isso aí é pouca vergonha, política nojenta, etc. Aquele discurso ali antipolítica, né, repórter. Agora, quando fala assim,
roubaram dinheiro do aposentado. Na mesa de jantar, o que é que você pergunta? Tem que ver se pegaram o dinheiro da tia, da avó, da mamãe ou do papai. Quantas pessoas não ligaram para os aposentados idosos de sua família ou de seu conhecimento e falaram, cara, você está vendo contra-cheque? Você é descontado? Então, você está dentro da tua casa. Essa é a diferença desse escândalo. Isso entra dentro da casa do indivíduo. Você entendeu por que o INSS é tão pesado? Porque ele entra dentro da casa do indivíduo e são milhões de pessoas sendo afetadas por dinheiro que são relevantes para ela. Ninguém tá ganhando uns 10 mil, 50 mil de aposentadoria, tirando a galera lá que vocês sabem quem é. Mas tirando isso, a grande massa ganha um salário mínimo. R$50, R$70 faz diferença. E muitos desses tinham R$30 de desconto de um e 50 de outro. É bizarro, eles foram roubados na mão grande. E o que vai acontecer? Surgiu o novo ministro agora, que era o cara que era o vice-ministro lá, o cara que estava abaixo do Lupe. O novo ministro da Previdência participou de reunião que o Lupe foi informado sobre fraude no INSS e não fez nada. Qual que é a diferença desse cara pro Lupe? Vou falar para você, nenhuma. Novo ministro esteve em reunião que o governo foi alertado sobre fraude e tá aqui, ó. A informação consta na ata da reunião do dia 12 de junho de 2023. De acordo com o documento, o atual ministro da Previdência se pronunciou em 2 ocasiões no encontro. A lista de presença também registra o nome do Volney na reunião. Ou seja, ele estava presente e ele não fez nada. Ele estava lá e ele não fez nada. Ou seja, qual que é a diferença desse cara pro cara que acabou de cair? Nenhuma, é zero, vai cair de novo. A pressão já começou aqui, a Damares acabou de postar, ó. Informo que acabei de protocolar uma ação popular com pedido de liminar para impedir a posse do senhor. Talvez ele nem tome posse. Como ministro da Previdência, ele foi nomeado, mas podemos impedir a posse. Tramitará em primeira instância. Apontei a petição inicial, o fato de que o novo ministro tinha obrigação de combater as fraudes quando ocupava o cargo de secretário executivo, como determina uma portaria do Ministério com as aditivas atribuições de secretário executivo. O senhor Volney, conforme as atas, esteve nas reuniões quando as fraudes foram comunicadas e, como secretário executivo, nada fez. Também vou representá-lo por prevaricação. Ou seja, o cara estava lá, junto com o líder, junto com o ministro que caiu, e coloca esse cara. Obviamente o cara não fez nada e vai continuar sem fazer nada. E esse cara vai cair porque vai vir pressão. E outro assunto que pode vir no vídeo do Nicolas lá, que eu tô ansioso para ver. Isso pode tombar esse ministro. Ou seja, o Nicolas agora, na minha humilde opinião, tem um papel fundamental. Se ele conseguir alinhar tudo isso em um bom roteiro, eu acho que ele vai explodir o governo Lula, explodir o Brasil no sentido positivo de informar as pessoas. E como eu falei nesse vídeo, a informação tira voto do PT. E tem tudo para isso acontecer nos próximos dias. Então, se você gosta de notícias relevantes, lembre de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho e compartilhe, porque com informação a gente tira voto do PT. Um abraço, até o próximo vídeo.